Nesta terça-feira, a família da brasileira Celeste Fishman, refém do Hamas, confirmou que a jovem foi assassinada pelo grupo terrorista. Filha e neta de brasileiros, os familiares estavam à procura da jovem desde o dia 7 de outubro, quando ela parou de dar notícias depois do atentado do grupo extremista. Hoje, também foi confirmada a morte de uma mulher de 90 anos assassinada por terroristas do Hamas. Ela estava dentro de casa, onde morava com a família, em uma comunidade a menos de 2 quilômetros de Gaza. Gina Semiatik era sobrevivente do Holocausto. E toda essa tristeza que tem nos afligido nas últimas semanas em relação a esses ataques hostis e abjetos do grupo terrorista Hamas. Muito boa noite. Essa guerra é mundial, né? O povo palestino é só munição nessa guerra. Ela está dentro desse contexto da batalha global da civilização contra a barbárie, que cada vez está mais visível na sua inteireza. A patrulha que domina as redações hoje no Brasil e no mundo nunca mencionou isso, mas o ataque do Hamas teve o objetivo exclusivo de abortar o reconhecimento do Estado de Israel pela Arábia Saudita, em troca de um tratado de defesa com os Estados Unidos, que estava na bica de ser assinado. Esse tratado mudaria para sempre a história do Oriente Médio, abriria o reconhecimento por todos os árabes do Estado de Israel, e seria a maior vitória do Ocidente aí contra o consórcio China, Rússia, Irã, Hamas, Hezbollah e Foro de São Paulo, e mais os quintas colunas que vão de Harvard, da USP, de Hollywood, a Rede Globo, todos jogando juntos e coordenados e falando a mesma coisa. É a importância desse tratado, de que muito pouca gente está falando na imprensa, que explica por que o Antony Blinken, o chanceler americano, está em Israel desde o primeiro dia dessa guerra. E explica também esse plano da ida do Biden para o teatro da guerra amanhã, no meio daqueles foguetes voando para todo lado. A sobrevivência desse acordo depende de Israel não morder a isca que foi lançada para ele e conseguir conter a ira, enquanto a ferida ainda sangra. Esse acordo, gente, vinha sendo costurado desde julho de 2022, quando o Biden esteve lá na Arábia Saudita. O objetivo dele era evitar que a China e o seu atual prolongamento no Oriente Médio, que é esse Irã dos ayatolás, na véspera de conseguir uma bomba atômica, ocuparem o vácuo do abandono do Oriente Médio pelos democratas, pelos governos democratas americanos. E era visto também pelo Biden como a tábua de salvação para a próxima eleição. Estava tudo sendo negociado dentro do maior segredo, mas mesmo assim a imprensa, ainda digna desse nome, vinha acompanhando isso, e é possível você recuperar toda essa história pesquisando um pouco. O príncipe, o Bin Salman, o Mohammed Bin Salman, estava discutindo. O ponto que estava a discussão agora, para vocês verem o quanto estava na bica isso aí, ele queria desde o começo um tratado que fosse feito como cópia do tratado da NATO, incluindo o famoso artigo 5º, que é aquele que diz que o ataque a um é igual ao ataque a todos na NATO. E os Estados Unidos estavam propondo uma coisa, um degrau abaixo, propunham que eles fossem declarados aliados especiais independentes da NATO, que é a condição que hoje tem o Japão e outros países asiáticos, e o próprio Estado de Israel. Esse tipo de status daria para a Arábia Saudita o fornecimento de armamento, de equipamentos de defesa, como esses
Iron Dome aí, treinamento, ajuda mútua em caso de agressão e até tecnologia nuclear para fins civis, né? Tanto que os sauditas chegaram a assinar já a seção 123 da lei de equipamentos nucleares americana, que é aquela que impõe limites severos para limitação do uso militar, que os próprios sauditas tinham recusado assinar várias vezes lá atrás, né? E o Netanyahu, né, claro que estava vendo também com bons olhos esse acordo, né, que mudaria toda a condição do Oriente Médio e do Estado palestino dentro do mundo árabe, né, mas enfrentava restrições dos ortodoxos lá da coalizão dele, a questão palestina. Numa entrevista agora em setembro para a Fox, né, o rei, o Bin Salman, né, disse que ele estava negociando naquele momento a devolução de territórios da Cisjordânia à autoridade palestina, né, o congelamento dos assentamentos, financiamentos para a autoridade palestina, mas que o Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, ainda insistia no Estado independente. Então, o acordo estava preso nesse ponto. Mas agora, ultimamente, né, o Bin Salman declarou, isso foi ventilado na imprensa, né, que ele era obrigado a contemplar primeiro a própria segurança da Arábia Saudita, né, o que demonstra, né, que eles sabem bem lá o tamanho da ameaça que eles estão enfrentando, né? Todos eles têm Hamases dentro de casa, né? E que por isso ele estava disposto a assinar o acordo de defesa com os Estados Unidos, mesmo sem resolver a questão do Estado palestino nesse primeiro momento, né? E isso pode bem ter sido o detonador do ataque, né, do Hamas, que realmente funcionou, né? O Bin Salman teve que congelar as negociações do acordo, que estava nas vésperas de ser assinado, e, pressionado pela China, já aceitou outro dia, dias atrás, um telefonema de 45 minutos com o Ibrahim Raisi, que é o presidente do Irã, né, com quem o país dele não mantém relações diplomáticas. Então, gente, tudo isso faz muito sentido, porque você tem um novo Oriente Médio de países muito ricos, já há 2 ou 3 gerações, né? E países muito ricos ficam pouco dispostos ao martírio, né, que é essa coisa do Islã antigo, né? E mesmo os países sem petróleo, né, sabem muito bem que podem ganhar muito e progredir muito só por serem vizinhos desses países ricos, né? E o problema é o velho Oriente Médio, que convive com eles todos, dos fundamentalistas, que vivem essencialmente de pobreza e de desespero, né? E que tem que impedir o enriquecimento e a segurança, né, para as suas populações, porque sob pena de desaparecerem, né? Mais adiante, é claro que esses totalitarismos religiosos que estão aí se aproveitando dos outros totalitarismos materialistas para se impor lá no Oriente Médio vão se confrontar, né? Mas é isso que está aí, gente, o confronto final da civilização com a barbárie, né, que agora está claramente desenhado. Tem a China, a Rússia, o Irã, o Hamas, o Hezbollah e o Foro de São Paulo, né, de um lado, né, e a Europa e os Estados Unidos e Israel do outro, né, e pouca gente mais que isso. E esse acordo mudaria para sempre a face do Oriente Médio e o equilíbrio de forças no mundo. Então, esse é o jogo pesado no qual estão sendo usados como pura munição as populações de Israel e da Palestina, né? E esse monte de fariseu que está aí falando dos direitos dos palestinos, tal, não tem nada a ver com isso, né? O Hamas está jogando essa gente na carnificina para conseguir poder total para ele, e nada mais que isso.